Fala, torcida do São Paulino, tudo bem com vocês? E você também que não é São Paulino. Pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao nosso canal. Vamos falar aí, pessoal, do jogo de hoje. Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri, jogo que acontece hoje às 18h30. Jogo, se eu não me engano, aí terá transmissão aí da Cazé TV. Né? O jogo vai acontecer lá na Arena Barueri. Jogo complicadíssimo aí para o São Paulo, devido aí a situação aí do São Paulo no campeonato. Né? O São Paulo tem apenas 4 pontos, está um time acima da zona do rebaixamento. A que ponto o São Paulo chegou, né? Então a gente vai falar aí sobre esse jogo aí a partir de agora aqui no nosso canal. Bom, pessoal, antes de tudo isso, pessoal, peço a todos vocês, se você não é inscrito aí no nosso canal, assiste de repente os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu aí no nosso canal, então se inscreve, pessoal, no canal, ativa aí o sininho de notificação, deixa aí o seu like, deixa também o seu comentário, e sempre ajuda muito a gente aqui a trazer notícias, informações e conteúdo aí do nosso tricolor. Bom, vamos começar então, pessoal, falando desse jogo, né? Jogo complicado, como eu falei, aí o Palmeiras tem 9 pontos no campeonato, 3 vitórias e uma derrota, né? O último jogo aí, eles também, não vou dizer que estão em crise, a crise a mesma crise do São Paulo, mas levaram uma goleada na última rodada, de 4-0 para o Novo Horizontino, então eles vão precisar vencer para poder aí dar uma resposta ao torcedor deles. E o São Paulo precisa vencer, pessoal. Não tem outro caminho. E o São Paulo precisa muito vencer. Na pior das hipóteses, aí, um empate, eu acho que seria jogando contra o Palmeiras, eu acho que seria aí até um bom resultado, dependendo do jogo da manhã e do Noroeste, né? Se o Noroeste vencer amanhã, eu não sei se amanhã ou hoje o jogo entre Noroeste e Ponte Preta. Ponte Preta tem 0 pontos e o Noroeste, se eu não me engano, acho que tem. Eu não sei se é 1 ponto que eles têm ou 3 pontos, não sei. Mas pode aí complicar aí a situação de São Paulo e São Paulo chegar à zona do rebaixamento aí no do campeonato, nesse campeonato paulista, né? Pode chegar aí à zona do rebaixamento. Daí que ponto, né, o São Paulo chegou, né? Tudo aí, para mim aí, pessoal, isso daí é o reflexo dessa diretoria medíocre aí, né, que enfim aí estão saindo, né? O barco está afundando e os ratos estão tudo pulando fora, né? É isso que acontece. Tá todos os ratos pulando fora do barco. É isso que acontece no São Paulo, infelizmente, né? Bom, então aí, pessoal, uma provável escalação aí do São Paulo para esse jogo de hoje, né? Essa fonte aí é a fonte do GE. Então deve ser aí essa escalação aí do São Paulo para esse jogo. Com Rafael, Mike, Arboleda, Lanfranco e Wendel, Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilha, Luciano, Tapia ou Caleri e Ferreirinha ou Luca. Essa aí deve ser então a escalação aí de São Paulo, segundo aí fontes aí do GE. Essa deve ser a escalação de São Paulo. Eu não confio muito, eu acho que pode ser que de repente o Crespo volte também com os 3 zagueiros. Não sei aí qual que é o plano dele para esse jogo, porque no jogo com a Portuguesa, pessoal, olha, ele deveria ter colocado aí pelo menos uma zaga melhor, né, pessoal? Colocar Tolói, colocar aquele Dória na zaga, foi pedir aí para levar os gols que levou. E outra coisa, no momento ali que o São Paulo estava empatando com a Portuguesa, eu não sei o que se passou aí na cabeça do Crespo, aí dele colocar aí o Tapia e tirar aí o lateral direito. Praticamente abriu ali o time ali para a Portuguesa fazer os gols. Né? Teve o pênalti depois ali, depois do o São Paulo empatou, teve o pênalti para a Portuguesa, depois teve aquele frangaço do Rafael também. E aí, no finalzinho ali, o São Paulo fez ainda o gol
o Caleri, mas não conseguiu aí pelo menos um empate naquele jogo. Para mim foi vergonhoso aquela partida, mais um jogo vergonhoso aí do São Paulo. E São Paulo aí, então, se encontra aí nessa situação aí no Campeonato Paulista. Bom, pessoal, o jogo será na Arena Barueri, uma possível escalação aí um possível time aí do Palmeiras, né? Deve ser aí, então a escalação do Palmeiras, provável escalação do Palmeiras, também GE, né? Também a fonte é o GE. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Luiz Pacheco, Marlon Freitas e Maurício, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Essa deve ser, então, a escalação aí do Palmeiras, aí, então, para enfrentar aí o São Paulo nessa partida. Vai ser aí um jogo bem complicado, pessoal. E principalmente aí, porque teremos aí na arbitragem quem apita o jogo São Paulo e Palmeiras, nada mais, nada menos que Matheus Delgado Candansan. Mais uma vez, esse cara no caminho do São Paulo. Mais uma vez, não preciso nem falar nada aqui, né, pessoal? Não preciso nem lembrar aí desse cara aí, né, apitando o jogo do São Paulo. Não preciso nem falar nada, né? Campeonato Paulista do ano passado, aquele pênalti vergonhoso aí que foi marcado aí pro Palmeiras, né? Vergonhoso aquele pênalti que foi marcado do Arboleda em cima do Vitor Roque. E então teremos aí esse palmeirense. Esse cara é palmeirense esse cara aí que vai pitar o jogo de São Paulo e Palmeiras. Um cara palmeirense. Então, ele é mais palmeirense ainda do que o outro árbitro lá que apitou o jogo da São Paulo com a Portuguesa. Então, esqueci o nome agora do árbitro lá, mas vai ser muito complicado, vai ser muito difícil. O jogo por si já é difícil, pela situação dos dois times, né? Principalmente pela situação do São Paulo, e ainda um árbitro aí, esse árbitro que vai apitar aí o jogo. Bom, pessoal, vamos falar aí agora também, pessoal, de Copinha, né? São Paulo aí na final da Copinha, amanhã o jogo, 11 horas da manhã, terá aí a transmissão, acho que da Record, da Cazé TV também, terá aí a transmissão desse jogo, São Paulo e Cruzeiro, no Pacaembu, o jogo acontece às 11 horas da manhã, e definem, então, o grande campeão aí da Copinha. Eu espero que seja o São Paulo, que seja aí o tricolor, que consiga aí vencer essa Copinha, chegar ao bicampeonato e chegar ao hexacampeonato também. Né? São Paulo aí que venceu aí o Ibrachina por 4-1, bem diferente dos profissionais, né? Bem diferente dos profissionais, deram alegria ao torcedor, aos mais de 10 mil torcedores que estiveram no Morumbi. E o São Paulo, então, na final aí da Copinha. Espero aí que o São Paulo possa fazer amanhã uma grande partida e conseguir esse título, que seria muito importante aí para o Barcelos, né? Para o Barcelos, para os meninos, para os garotos. E São Paulo e sempre revelando jogadores, sempre trazendo aí. O problema de São Paulo é que o São Paulo não sabe vender esses jogadores, né? Não sabe valorizar a base que tem. É isso aí. Se o São Paulo se tivesse alguém lá que valorizasse essa base, o São Paulo já teria saído dessa crise financeira aí, através de vendas aí de jogadores, né? Porque todo ano, o São Paulo tem uma safra muito boa. Igual essa safra é muito boa também. A safra do ano passado era muito boa, mas venderam os jogadores a preço de pinga, né? Casos aí do Lucas Ferreira, Ferreirão, Matheus Alves, que foi vendido aí também, William Gomes,
Henrique Carmo. Então, todos esses jogadores aí foram vendidos aí a preço de pinga, a preço de um pastel e um café, né? Do pastel e do pingado. É esse o valor aí que os jogadores de São Paulo foram vendidos. Então, e nessa safra tem vários jogadores bons de São Paulo. Tem um camisa 5 ali, o Matheus Pereira, Matheus Ferreira, uma coisa assim. Tem o Pedro Ferreira, ótimo jogador, né? Tanto que entrou lá e deu passe para o Caleri no profissional, lá para o Caleri fazer o gol. Ótimo jogador. Temos aí também o TT, né? Ótimo jogador também o TT. Temos aí o... E vários outros jogadores aí, pessoal. Tem vários outros jogadores aí do São Paulo. O lateral direito lá, esqueci o nome agora do jogador que fez o quarto gol do São Paulo de falta ali. O Igor Felisberto, né? Ótimo jogador aí também. Lucian, outro lateral direito, muito bom também. A dupla de zaga ali, bons jogadores também. Lateral esquerdo, né? Então, temos aí bons jogadores aí nessa base do São Paulo. Uma safra muito boa, né? Espero que saibam aproveitar esses jogadores. Bom, falando de jogadores aí, pessoal, o Alisson acertou isso aí pro Corinthians, né? Tem vários aí torcedores aí, não sei o quê, traidor, não sei o quê, não deveria ir, não sei o quê, não sei o quê. Para mim, cara, São Paulo tem muito jogador melhor que o Alisson. O Alisson só deu certo na época do Dorival. Depois acabou o futebol do Alisson. Principalmente depois de que ele voltou de lesão, não conseguiu aí mais desenvolver o futebol dele. Então, já vai tarde, né? Quer ir pro Corinthians, quer ir jogar lá no Corinthians? Vai, né? Vai embora. Não quer jogar mais no São Paulo, não quer brigar por, de repente, uma titularidade. Eu só acho que ele foi muito ingrato e com São Paulo, na minha opinião, né? Para mim vai tarde, não vai fazer falta nenhuma no São Paulo. Mas para mim ele foi muito ingrato e com São Paulo, um clube que cuidou dele nos momentos mais difíceis da vida dele, quando ele estava lá com depressão, quando ele estava mal no clube, o clube cuidou dele. Depois aí ele fala numa entrevista que é São Paulino, que é isso, que é aquilo, e daí vem uma situação dessa e ele força uma situação para poder sair do São Paulo para ir para o Corinthians. Então, para mim aí vai tarde, não vai, para mim não vai fazer falta nenhuma no São Paulo. Como eu falei, tem vários jogadores muito melhores que o Alisson na posição. Então, para mim não vai fazer falta nenhuma o Alisson no São Paulo, né? Vai para o Corinthians e não me apareça mais no São Paulo. Eu não quero mais esse tipo de jogador aí no São Paulo. A negociação, e parece que foi por empréstimo, né? 1,5 milhão pelo empréstimo do Alisson, e daí o Corinthians aí tem a opção de compra no final aí do empréstimo, tem essa opção de compra. Tomara que compre esse jogador aí, que não me apareça mais no São Paulo esse cara aí. Né? Esse Alisson aí, para mim aí, jogador aí comum, jogador que se deu bem, jogador que se deu bem jogando com o Dorival. O Dorival achou uma posição para ele, que seria segundo volante, mas também só jogou na época do Dorival. Depois, nunca mais ele conseguiu jogar aí o Alisson, que vai e não volte mais. Né? Dizem aí que o Corinthians parece que pagou à vista o valor, ou parece que ia pagar à vista 1 milhão e depois parcelar e o restante do jogador. Vamos ver se vai pagar, né? Mas vai ser bem engraçado se de repente eles não pagarem o São Paulo ir na FIFA e ele sofrer transfer ban por causa do Alisson. Né? Vai ser bem interessante também para o torcedor São Paulino. Bom, Oscar aí, pessoal. Oscar também é outra notícia. Oscar que que não chegou a um acordo com São Paulo,
né, para rescisão. Ele quer receber todo o valor aí do contrato, mas o São Paulo aí acha injusto porque o contrato dele acho que ia até o final de 2027. Ele resolveu se aposentar e devido ao problema de saúde que ele teve, né? E seria menos 2 anos aí de contrato e ele quer receber o valor integral desse contrato. Então o São Paulo está batendo o pé, o São Paulo não está aceitando, né? Estão conversando, dizem que pode chegar a um acordo a qualquer momento, mas por enquanto não tem acordo nenhum. E o Oscar aí, por isso que não assinou ainda a rescisão aí com o São Paulo. Esse daí também foi um grande tiro no pé do São Paulo. O cara, lá no passado, o cara forçou uma saída do São Paulo para ir para o Internacional, entrou na justiça contra o São Paulo, e depois aí o São Paulo, depois de alguns anos, aí o São Paulo contrata esse cara aí, que no São Paulo não jogou nada. No São Paulo, em nenhum momento ali ele foi protagonista, em nenhum momento ele mostrou alguma coisa. E daí depois teve aí aquela lesão, né, na coluna, que afastou aí praticamente do ano inteiro do São Paulo, e não jogou mais. Então, é outra contratação nível Rames Rodrigues, é outra contratação em nível Daniel Alves, é outra contratação, mesmo nível, né? Só vai deixar aí uma dívida aí para o São Paulo pagar mais para frente. Né? O cara acho que ganhava, se não me engano, 3 conto por mês. Né? Então, para não fazer nada. É a mesma coisa a questão do Lucas também. E o Lucas, pessoal, o Lucas está fora do jogo contra o Palmeiras hoje. O Lucas está fora. Não vai jogar. Dizem que é por causa do gramado sintético. Então, esse tipo de jogador aí, para mim, pessoal, não, se aposenta logo, não vem incomodar. Outra notícia aí, pessoal, para encerrar agora o vídeo, que já está bem longo esse vídeo. Outra notícia aí é a questão aí do Muricy. Muricy, então, que confirmou aí nas redes sociais aí a sua saída aí do São Paulo, né? Devido aí problemas de saúde, o Muricy também parece que fez, não sei se 2 ou 3 cirurgias, ele vai fazer mais uma cirurgia agora em 2026 e então comunicou aí nas redes sociais aí a sua saída aí do São Paulo. É bem provável que o Rafinha seja aí o cara mais cotado aí para assumir aí o cargo aí do Muricy, né? De coordenador técnico. Rafinha deve ser então o coordenador técnico de São Paulo. Não tem nada acertado, mas dizem aí que pode ser aí que o Rafinha chegue no São Paulo. Eu acho que o Muricy deveria ter saído antes, na minha opinião. Na minha opinião, deveria ter saído antes, quando explodiu toda essa sujeira que está no São Paulo, ele deveria ter saído, deveria ter mostrado dignidade em ter saído, não saiu, e para mim aí manchou a história dele aí no São Paulo, né? Como jogador, como técnico, não tenho o que falar dele, mas para mim aí deveria ter saído antes já, né? E o pior de tudo isso é que ele sempre falava bem dessa diretoria, sempre falava bem da administração, que isso, que aquilo, aí a gente vê a situação que está o São Paulo hoje, né? Então, para mim, o Muricy deveria ter saído antes, né? Infelizmente, aí não aconteceu isso. Bom, pessoal, a gente volta aí, bem provável aí que amanhã eu consiga fazer, de repente, eu vou ver se eu consigo fazer, de repente, um pós-jogo, falando aí da partida. Esperamos aí que o São Paulo possa fazer um grande jogo e conseguir uma boa vitória. Esperamos aí que o São Paulo possa fazer que pelo menos aí, pessoal, que não perca esse jogo. Já estou pensando nisso. Pelo menos um empatezinho aí. Vai ficar numa situação delicada, mas pelo menos aí não vai perder essa partida. Porque se perder, pessoal, daí vai ficar bem complicado mesmo. Aí vai ter que ganhar do Santos, tem mais um jogo Primavera no Morumbi e encerra ali a sua participação na fase de classificação do Paulista contra a Ponte Preta. Então, esperamos aí que o São Paulo possa, pelo menos, aí, conseguir
esse empate. É isso que eu tô falando. Claro que a vitória seria muito importante, mas do jeito que o São Paulo joga, tá jogando, é pedir demais, né? Bom, pessoal, mais uma vez, e se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificação, deixa aí o seu like, deixa também o seu comentário, que sempre nos ajuda muito a gente aqui no nosso canal. Gostaria de agradecer, então, a todos vocês. Fique com Deus, pessoal. Um grande abraço e até lá.